Ron, o Cavaleiro do Espaço. Pesadelo Cósmico. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. Pesadelo Cósmico. Essa história foi publicada originalmente em 1985, na 63ª edição da revista Ron Space Knight. E aqui no Brasil ela apareceu em 1989 no Super Almanac Marvel número 1. Na verdade, esse Super Almanac ele acabou juntando várias histórias do Ron, as últimas histórias do Ron a serem publicadas no Brasil. Na capa original a gente vê, que o subtítulo ali é Space Nightmare, Pesadelo Espacial. Bem, essa história ela começa no prédio onde o Forge mora. Você não sabe quem é o Forge? Então vai assistir o episódio Forge, que nós já gravamos aqui. Forge é um mutante, que ele conseguiu criar uma réplica do neutralizador de Ron. Só que ela não funciona exatamente como o neutralizador. Ela remove os poderes dos espectros, e não somente deles, de qualquer criatura que tenha superpoder. E o Forge ele não queria mais ceder o seu invento porque ele foi utilizado em mutantes como ele. Mas o Ron ele vai tentar conversar com o Forge, convencê-lo a se juntar na guerra contra os espectros. E o prédio onde eles estão, ele é cercado por espectros que foram até lá, porque com a magia espectral conseguiram ver que o Forge havia criado uma arma que poderia combatê-los. E eles, é claro, não queriam mais um aliado para o Ron. Então eles começaram a atacar as pessoas na rua, em frente ao prédio do Forge, claro, para atraí-lo. E o Forge resolveu enfrentá-los. E aí, tanto ele quanto o Ron saem então para a rua, descem do prédio para enfrentar os espectros. O Forge ele tá com uma mochila a jato, parecendo um Rocketeer, e ele vai com o seu neutralizador, a sua réplica do neutralizador de Ron. E eles começam a atacar os espectros, Então os espectros, as fêmeas dos espectros ali, elas estão em sua forma normal ou transmutadas em asas da morte, e também há cães da nebulosa negra. Se você não sabe o que é asas da morte ou cães da nebulosa negra, então você pode assistir episódios específicos sobre isso, que tem um sobre cada uma dessas criaturas. Bem, eles juntos conseguem dar cabo da maioria dos espectros e cães da nebulosa negra que estão lá, e aí os restantes acabam partindo em retirada, quando veem que não vão conseguir derrotar o Ron e o Forge. E aí o Forge está agora convencido de que ele realmente ele precisa usar a sua arma para combater os espectros, porque ele olha ao redor e vê todas as pessoas ali que foram mortas pelos espectros, sem que ele pudesse salvá-las antes. E tudo pode piorar. O planeta, a gente vê atrás deles o Sol está tomado ali por um buraco negro com tentáculos, que é um portal que os espectros conjuraram para trazer o seu planeta para a órbita da Terra e fundir os dois planetas. Bem, aí a história dá um salto. Agora nós vemos aqui o título da história original é Space Race, Corrida Espacial. Mas aqui no Brasil traduziram para Pesadelo Cósmico. Corrida espacial, de certa forma, pode ser uma referência lá nos Estados Unidos à corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Alguma coisa que aconteceu realmente durante a Guerra Fria, e que fazia bastante sentido para o público estadunidense.
Por que eles estão no espaço, né? Tanto o Forge quanto o Ron? E o que são esses ônibus espaciais aí que estão coordenados, né, na construção de alguma coisa? Parece uma espécie de plataforma. É o seguinte, né? O Forge ele está montando um super neutralizador, ou melhor, um ampliador, né, do raio neutralizador. A ideia, né, que assim, como só tem os dois com armas, né, agora só o Ron e o Forge têm armas capazes de ou banir os espectros para o limbo ou remover seus poderes, então a ideia é construir uma arma que amplie o raio de maneira que eles consigam atingir grandes áreas do planeta. Então eles estão construindo um ampliador. É como se fosse uma lente de aumento, né, para o raio. Né? E aí o Ford agora está trabalhando junto com os agentes do governo dos Estados Unidos. Né? E não, na verdade não é só o governo dos Estados Unidos. Né? É uma ação coordenada. Né? Aqui é um negócio talvez impensável na realidade. Né? Várias nações elas se unem para a colaborar na construção dessa arma. Né? Eles estão na órbita da Terra, vendo o Sol, né, sendo tomado por aquele buraco negro, né, por aquele túnel da magia dos espectros, e lutando aí desesperadamente para conseguir concluir esse artefato. O Ford está numa cadeira flutuante, né, tá parecendo o professor Xavier, né, nos X-Men. E aí nós temos um vislumbre da ideia do Forge, né, do que seria esse ampliador, né, uma arma em que o Ron poderia focar o seu neutralizador, e aí com ele poderia banhar, né, grandes áreas do planeta Terra, né, assim banindo, né, uma grande quantidade de espectros. O problema, né, é que o Forge ele tem medo de que, uma vez que esse ampliador seja concluído, ele seja usado contra outras pessoas, né? E aí ele se lembra de que o Jairish, o agente Jairish, ele usou o seu neutralizador, né, contra a tempestade, embora na verdade o Jairish estivesse focando na vampira, né? É que a tempestade entrou na frente e o Forge ainda se jogou, né? Ele tentou derrubar o Jairish e a tempestade foi atingida e perdeu seus poderes. Então o Forger tem medo de que o Jairish ele acabe usando o ampliador para tirar os poderes de mutantes, né, e outros seres superpoderosos da Terra, né, como o Capitão América, o Thor, o Hulk, né, o Quarteto Fantástico. Então ele tem medo de que isso aconteça, de que o Jairish acabe usando a arma para outro fim. Enquanto eles estão conversando sobre isso, né, eles não sabem que um dos ônibus espaciais foi tomado por espectros. Eles mataram a tripulação, né, e assumiram as suas formas. Eles estão ali para tentar sabotar a construção do ampliador. Enquanto isso acontece no espaço, né, nós somos levados de repente para a Terra, onde nós vemos a Brandi Clark, que não é mais uma cavaleira espacial, né, e se você não sabe disso, é só você assistir ao vídeo sobre os novos mutantes que você vai saber por que ela não é mais uma cavaleira espacial. Ela está fugindo desesperada e nós vemos que ela está fugindo de uma espectro fêmea. Né? E a espectro diz que ela não pode escapar, está sozinha, né? Parece que não há ninguém para ajudá-la. Ela fala não, né? E aí parece que por um breve momento a armadura da Starshine se materializa e parece que ela vai voltar a ser uma ciborgue, mas isso passa, né? E aí a Spectro, ela ataca, né? Ela lança a sua língua contra a Brand, mas a Brand se desvia, né? Sem qualquer defesa, ela joga algumas flores na cara, né, do Spectro. Mas isso era um pesadelo. Né? Era um pesadelo. A Brand ela se levanta, vai até o espelho, né? Quando ela volta, né? Aí ela vê, né, que ela é humana, né? Mais uma vez, né? Ela havia acordado antes, né? E visto isso, né? Mas ela talvez pensasse que era um sonho, né? Ela ter voltado a ser humana e não um sonho, é verdade. Ela não é mais uma ciborgue. Né?
Enquanto ela fica desesperada com isso, né, porque ela não queria voltar a ser humana, né, ela se sente indefesa aqui, a Cindy Adams, a garota que foi a única sobrevivente de um massacre em um trem atacado pelos espectros, ela entra, né, a Cindy ela foi atingida pela língua de uma espectro, mas a mãe dela feriu a espectro antes que ela conseguisse matar a Cindy, né? E aí a Cindy não morreu, mas ela criou uma espécie de conexão com os espectros, né? E aí de vez em quando parece que, né, a personalidade dela é tomada, né, por a mente de um espectro, né? Como se ela compartilhasse isso. E ela, assim, né, fica desesperada disso, né? E até chega uma hora que ela fala que ela não queria que a Brand tivesse salvado ela, né? Ela preferia que ela tivesse é, morrido junto com os pais, né? Em vez de compartilhar, né, a sua mente com o espectro, né? A Brand, na verdade, ela por um momento, ela nem lembrou quem era Cindy, né? Na hora que ela olha pro seu rosto, que ela lembra, né? Que inclusive ela tentou matar a Cindy, né? Porque ela sentiu, né? Que ela sentiu, ela viu que a Cindy tinha a cicatriz na testa e pensou que na verdade ela tivesse sido tomada, né? Que ela fosse um espectro, na verdade, né? Mas não. Bem, nós somos levados, né, de volta para o espaço e o Forge ele tem um aparelho detector, né, como o analisador do ROM, em que ele detecta a presença de espectros, né? E aí o ROM ele invoca o seu analisador, né? Ele lança sobre os astronautas que estão ali montando, né, uma peça, né, no ônibus espacial e vê que é um espectro, né? Então eles foram descobertos. E aí eles usam sua magia, né, para tentar prender o ROM. Alguns deles, né, enquanto outros vão tentar atacar o Forge. O Forge que está assim mais indefeso do que o ROM, né? O Forge não tá, ele depende da sua cadeira flutuante ali e qualquer rasgo no seu uniforme, né, espacial, né, vai matá-lo, né? Então ele tem que tentar deixar os espectros longe dele, né? Ele ativa, né, alguns ah, jatos ali da sua poltrona, né, para tentar manter os espectros longe. Né? Enquanto isso, né, o agente Jaish, que está em um dos ônibus espaciais, vê aquilo acontecendo, né? Ele não liga, na verdade, muito pro Forge, né? Mas está preocupado de perder a arma do Forge, né? Então ele decide ajudá-lo, né? Ele vai então com o seu ônibus espacial tentar salvar o Forge, né? Nesse momento o Forge já foi cercado por espectros, né? E um dos espectros ele está ali com um maçarico tentando abrir o traje do Forge, né? E o Forge já gastou um pouco de energia ali, né? Ele está se recarregando porque ele tentou se defender dos espectros. E aí o Forge ele está prestes ali a ter seu traje rompido ali, quando ele faz então desesperadamente um ato para tentar se salvar. Ele eletrocuta, né, o espectro que está ali atacando, mas quando ele faz isso, né, ele acaba ficando sem energia temporariamente, né, pelo menos a grande parte, né, e outro espectro vem se aproximando agora com o maçarico, né, para tentar abrir agora a botina do Forge, né. Mas esse espectro, né, concentrado nisso, não vê que uma garra vem do ônibus espacial do Gyrish, né, e o Gyrish impiedosamente esmaga a cabeça do espectro. Né. E ele faz isso, né? O Wright faz isso com vontade mesmo, né? Com vontade e mostrando que ele não tem realmente nenhuma restrição, né? Enquanto isso, o Ron está sendo ali atacado, né? Por pedaços, né? De rocha, né? Que os espectros estão lançando contra ele. E aí eles invocam a magia para conjurar uma esfera, né, flamejante para perseguir o Ron, né, como se fosse um míssil teleguiado. E aí essa esfera vai perseguindo o Ron tenta se desviar, né, os espectros acham que ele não vai conseguir escapar, mas aí o Ron faz o seguinte, né, o Ron acaba
indo de encontro até o ônibus espacial e leva a esfera até os espectros, né? A esfera acaba colidindo contra o ônibus espacial e acaba destruindo os espectros. E aí, com o esforço combinado, né, do Ron, do Forge e do Gyrish, os espectros que haviam se infiltrado ali são todos derrotados e a construção, né, do ampliador, do neutralizador, continua. E você vai saber o que acontece depois se você continuar assistindo os vídeos deste canal. É isso aí.